Produtividade. Hoje eu vou dar 8 dicas aqui de produtividade para você que quer realizar os 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Projeto 3 em 1. E aqui a gente vai acelerar as realizações, realizar mais rápido, de forma mais leve. Bom dia, você que está chegando aí. E prepara o papel, prepara a caneta. Se você quiser receber um resumo dos 8 pontos que eu vou trazer aqui hoje, das 8 dicas que eu vou trazer, então lá no Telegram depois eu vou passar, tá? Mas se você tá aí com papel e caneta, então anota. Seguinte, primeiro, quando a pessoa me pede assim, eu quero saber a dica de produtividade, né? Quando aqui no final do Projeto 3 em 1, de antes de ontem, né, eu falei, perguntas estão abertas, o que é que vocês querem? E aí alguém escreveu assim, eu quero dicas de produtividade. Quando você me pedir dicas de produtividade ou de alguma outra coisa, por exemplo, teve uma pessoa que pediu que queria se comunicar melhor. Tente ser específica, né? Porque, por exemplo, se comunicar melhor no 1 a 1 é diferente de se comunicar melhor para as massas, né? A pessoa que quer falar em público. Então, se você especificar, eu vou poder saber melhor. Eu vou poder direcionar para você a dica melhor, tá? No meu caso aqui, como a gente vai falar de produtividade, eu não sei se no seu caso você quer produtividade para quê, né? Se você quer para produzir um trabalho mais mecânico, né? Por exemplo, alguém escreveu, alguém falou, né? Numa voz, assim, num gravador, um audiolivro, né? A pessoa falou o livro. Aí a pessoa contratou você para digitar o livro que ela falou, né? Que ela fez o ditado do livro. Bom dia! E aí, é um trabalho totalmente mecânico. Você tem que abrir o áudio e digitar, abrir o áudio e digitar. É diferente se você for escrever um livro você, que além do trabalho mecânico de digitar, você tem também um trabalho criativo, que é um trabalho de ter ideias, né? De se inspirar criativamente. E eu costumo dizer que tem um terceiro tipo de trabalho, que o meu trabalho é bem isso, assim. Tem o trabalho mecânico, tem o trabalho criativo, de criar essas ideias, juntar os pontos, né? E tem um certo trabalho espiritual também. O que é o trabalho espiritual? Quando a gente faz um trabalho de comunicação, assim, tipo entregar um vídeo como esse que eu tô entregando, escrever um livro, é uma mensagem que você quer comunicar para alguém e você quer que chegue. E qual é o objetivo principal dessa comunicação? Para mim, é entregar a mensagem que as pessoas do outro lado estejam realmente precisando. E como é que eu vou saber qual é a mensagem que a pessoa do outro lado está realmente precisando? Então é aí que entra uma conexão espiritual, assim, da gente fazer um trabalho ritualístico com a gente mesmo, de se conectar com o que é que a outra pessoa do outro lado está precisando, tá? Hoje eu amanheci com um pouco de coriza, porque eu dormi sem cobertor, aí tava uma friagem, assim. Bom, ok? Então, cada tipo de atividade dessa, se ela for mais mecânica, se ela for mais criativa, ela vai ter um tipo de formato para você fazer a sua criatividade de um jeito diferente, tá bom? Então, se você puder especificar depois para mim lá no inbox qual é o trabalho que você vai fazer, eu posso dar dicas mais específicas. Mas sendo bem genérica aqui, eu já estudei bastante sobre produtividade e ao estudar eu fui aplicando em mim. E ao aplicar em mim, eu vi que algumas coisas funcionavam para mim, outras não funcionavam. E eu percebi isso também, que a produtividade vai ser diferente se o seu trabalho for mais mecânico, se ele for mais criativo, tá? Então, para os trabalhos mecânicos, as metodologias mecânicas de produtividade funcionam bem, mas para esses mais criativos é um pouco diferente, né? Então, o que eu percebi é que o que mais traz produtividade para a gente, o que mais nos ajuda a sermos produtivos, e lembrando que produtividade não é produzir muito, não é produzir em quantidade, mas produtividade é produzir mais eficazmente, com mais eficácia, com mais eficiência. Você produz
mas em menos tempo, tá? Então vamos lá, número 1. Aliás, número 1 não. Aí eu ia falar que a coisa que mais funciona é você entrar no seu fluxo. É você estar num fluxo. A vida da gente geralmente tem um fluxo. E para isso que serve a rotina, né? Aquela rotina de fazer as mesmas coisas no mesmo horário. Por exemplo, se você faz as suas refeições todo dia no mesmo horário, elas não vão ser um esforço para você fazer as refeições, porque ela entra no fluxo daquele horário, você já está habituado, vai lá. A gente cria um certo condicionamento, é o tal do hábito, né? Entra no fluxo. Só que esse fluxo, às vezes, ele tá todo viciado. Então, qual é a diferença de um fluxo real e um fluxo viciado? O fluxo real é aquele que o nosso corpo, a nossa natureza verdadeira, realmente está harmonizada com aquele fluxo. O fluxo viciado é quando nós deixamos que coisas externas viessem e nos viciassem. Aí a gente fica achando que aquilo é um fluxo natural da gente, quando na verdade é só um costume, porque a gente viciou. Então eu quero dar 2 exemplos. Eu quero dar o exemplo da alimentação. Uma vez, um professor de yoga meu, ele deu pra gente uma alimentação, uma dieta de detox, né? E aí a gente ficou, acho que 1 mês fazendo aquela dieta de detox. Quando acabou a dieta, ele falou, pronto, agora você vai escutar seu corpo e vai ver o que é que o seu corpo vai pedir. Porque aquilo que você tiver vontade de comer é o que o seu organismo está realmente precisando. Mas antes do detox, às vezes a gente é influenciado pelas propagandas, né, da televisão, pelas propagandas dos outdoor, pelo que os nossos amigos dizem. Aí a gente vicia. Aí vamos supor que você viciou em Coca-Cola e hambúrguer, né? Aí você fala assim, o meu corpo está pedindo um hambúrguer, o meu corpo está pedindo uma Coca-Cola, o meu corpo quer isso, o meu corpo precisa disso. Não, o seu organismo não precisa disso. O seu organismo viciou nisso, né? Que são dois tipos de alimento ou anti-alimentos que estão cheios de substâncias próprias para viciar mesmo, né? Então, primeiro a gente precisa fazer um detox, ficar um tempo sem comer aquilo, para o nosso corpo desviciar, passar pela fase de crise de abstinência, e vai ter uma fase de crise de abstinência que o seu corpo vai pedir muito aquilo, você vai ficar com dor de cabeça, você vai ficar irritado, você vai ficar com tudo de uma crise de abstinência, mas vai passar, né? Depois de um tempo passa e você não sente mais falta daquilo. Aí sim o seu corpo vai pedir o que realmente quer. É a mesma coisa isso do horário que a gente acorda, do horário que a gente vai dormir. Tem pessoas que dizem assim, bom dia. Tem pessoas que dizem assim, eu não funciono bem de manhã, eu sou um 0 à esquerda de manhã, eu só funciono de noite, de madrugada. Isso pode ser um costume também, isso pode ser um vício também. Pode ser que em determinada época da sua vida, né, a sua manhã era muito turbulenta, você tinha que acordar forçosamente para ir para a escola era um pesadelo para você quando era criança, e você se habituou a sentir esse prazer e se sentir mais produtivo de noite. Mas você pode fazer um detox disso também, né? Passar um tempo sem despertador, sem luz intensa à noite, tentando ver o que o seu corpo verdadeiramente precisa, de repente passar um tempo na natureza, passar um tempo num lugar tranquilo, que não tenha toda essa agitação da cidade, né? E fazer um detox. E aí sim você vai saber qual é o seu fluxo mesmo, o seu fluxo natural, o seu horário natural de acordar, de dormir, né? O seu como que você funciona melhor, porque cada pessoa funciona diferente. Então não adianta você seguir regras de produtividade se você não sabe como que você produz melhor. O que é que faz você entrar no seu fluxo de produtividade? Faz sentido? Então vamos lá, a dica 1 é, faça um detox. Faça um detox de tudo aquilo que você está condicionado, que você está acostumado, que você não tem como saber se aquilo é seu fluxo natural de ser, da sua natureza, ou se aquilo foram hábitos que você se viciou, que você se acostumou, porque você, em algum momento da sua vida, colocou ali significado para aquilo. Ah, desse jeito é melhor, desse jeito é pior, que tem a ver com algo do seu passado, né? Então, faz um detox disso, né? Tira tudo,
Deixa você ficar natural. Outra história que eu gosto de contar para exemplificar o que eu tô falando, quando eu fui morar sozinha, a primeira vez na vida, eu tinha 24 anos de idade. Naquela época, eu tinha essa vontade, né, de morar só. E aí eu fui morar só. Quando chegou lá, eu percebi que eu tava tomando café, almoçando, jantando no mesmo horário que eu costumava fazer quando eu morava com a minha família. Eu percebi que eu tava cozinhando o mesmo tipo de comida que na casa da minha família costumavam fazer. Eu percebi que eu tava comprando, tipo assim, o prato, o talher, os objetos, tipo assim, a jarra para colocar o suco. Eu tava comprando tudo com o mesmo tipo de estética que na minha casa, da minha família, costumava fazer. Aí eu pensei, por quê? Eu acho que esse é um bom momento de autoconhecimento. Será que eu quero comer realmente arroz com feijão? Acho que não. Será que eu quero almoçar nesse horário? Será que eu quero lavar louça nesse horário? Como é que seria o meu jeito de ser? E aí eu fui descobrindo que eu gostava de outras coisas muito diferentes. Eu comecei a descobrir que eu gostava de escarola refogada. Eu comecei a descobrir que eu gostava de sentar no chão, numa mesa baixinha, tipo oriental, sabe? Tipo japonês. Eu comecei a descobrir que eu tinha um gosto por uma estética diferente. Comecei a comprar objetos que não tinha nada a ver com a minha família. Então isso é um processo de detox, isso é um processo de autoconhecimento. Você sair do acostumado e se libertar de tudo e se deixar ser natural e perceber qual é o seu verdadeiro fluxo, como é que você funciona bem, ok? Então, primeira dica, faça um detox. Segunda dica, encontre seu fluxo. Uma vez que você fez o seu detox, você vai estar pronto ou pronta para perceber naturalmente no seu corpo como é que você funciona melhor. Qual é o horário que você está com mais criatividade? Qual é o horário que você está mais apto ou apta para produzir uma atividade mais mecânica, mais operacional? Você vai perceber qual é o momento que você precisa descansar, qual é o momento para você fazer uma atividade física, qual é o momento que seu corpo quer se alimentar. E tá tudo bem se você descobrir que você quer se alimentar num horário totalmente diferente do que costumava ser. Se você está descobrindo coisas novas sobre você, mas encontre o seu fluxo, a forma como você funciona melhor, tá? Então, dica 1, detox. Dica 2, encontre seu fluxo. Porque uma vez que você encontrar seu fluxo, você vai colocar as atividades que você precisa ser produtiva dentro do seu fluxo, tá? Número 3, separe as tarefas criativas das tarefas mecânicas. Então, pega uma folha de papel, coloca as tarefas que você quer fazer e separe. Isso aqui é mecânico, isso aqui é criativo. Isso serve para tudo. Isso serve para o trabalho, mas serve, por exemplo, para cozinhar. Tem momentos da cozinha que a gente já sabe a receita já está na nossa cabeça, é algo que a gente faz automático. Você vai lá na cozinha e pá, de forma bem mecânica. Mas tem outros momentos que não. Tem outros momentos que você está querendo inovar, que você está querendo fazer uma coisa diferente na cozinha, que você enjoou e você diz, o que eu posso fazer de diferente? Que você quer fazer algo que não é olhar no YouTube uma receita e copiar. Você quer fazer algo que é seu, né? Uma vez, eu e uma amiga, a gente criou uma receita. E a gente combinou assim, vamos se encontrar e levar os ingredientes que a gente estiver sentindo vontade. Quando chegar na hora, a gente vai ver o que é que a gente vai fazer com aqueles ingredientes. Tá bom. Aí, quando eu fui sentir em mim o que é que eu tava com vontade, eu não pensei no sabor, eu pensei na consistência. Eu digo, eu tô com vontade de alguma coisa com uma consistência, assim, de uma mandioca cozida, uma macaxeira. Aí eu comprei, né, a mandioca, a macaxeira, e levei. Ela trouxe cebola roxa, ela trouxe uma pimenta rosa. Aí eu tinha em casa castanha. Bom, eu sei que a gente inventou uma coisa que a gente deu o nome de escondidinho de flor de lótus. E é assim essa receita. A gente faz a mandioca ou macaxeira cozida, né, e em creme, igual no escondidinho,
Quem faz escondidinho? Tem gente que faz só a macaxeira cozida amassada, tem gente que faz com creme de leite, manteiga, como você preferir. Aí no recheio nós pegamos castanha, aliás, era castanha, eu acho que era amêndoa. Nós pegamos amêndoa, trituramos no liquidificador, ficou em pedaços pequenos. Nós refogamos essa amêndoa com alho, cebola, depois jogamos mel e colocamos no meio do recheio desse escondidinho. E por cima, ela pegou duas cebolas roxas e cortou em formato de flor de lótus. Se você cortar a cebola assim, ela abre, fica assim, fica igual uma flor de lótus. Aí ela colocou duas, uma em cima da outra, aliás, uma do lado da outra, e temperou com pimenta, sal e mel. E colocou no forno. Nossa, ficou muito delicioso, é muito diferente essa receita, né? E a gente deu esse nome aí, escondidinho de flor de lótus. Então, às vezes tem esse momento criativo no seu trabalho. Mas, uma vez que você passou pelo momento criativo, ou seja, você já fez esse momento de ter a ideia, de pegar, de fazer, aí, na próxima vez, vai ser mecânico, porque você já tem a receita. Tipo, agora eu já sei fazer essa receita aí de escondidinho. Não precisou mais do momento criativo, tá? Então, separa numa folha. Aí, uma vez que você separa numa folha o que é trabalho criativo, trabalho de pensar, de fazer brainstorming, de ter ideia, né? E de outro lado, os trabalhos mecânicos, aí quando você for querer ser produtivo, né? Produzir aquele trabalho ali com maior eficácia e menos tempo, aí você vai usar metodologia diferente para o trabalho mecânico e para o trabalho criativo, tá? Para o trabalho mecânico, para mim funciona bem o sistema de blocos de tempo. Não sei se você já ouviu falar, mas esse sistema, ele vem muito de uma técnica criada para produtividade, chamada técnica Pomodoro, né? Pelo nome você já sabe, Pomodoro quer dizer tomate em italiano. E aí foi um italiano que criou essa técnica. Então, existe aquele timer de cozinhar, que você roda assim, aí ele toca, né? Que tem, não sei quem tem air fryer, o air fryer ele tem um timer desse, né? Então, o criador dessa técnica, ele criou um tomate desse de culinária, e aí ele coloca o tempo de 25 minutos, né? E durante 25 minutos cada pomodoro é um bloco de tempo de 25 minutos. E naquele bloco de tempo, você desliga de tudo. Você desliga de celular, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de internet, de outras pessoas, de tudo. E é foco total naquela tarefa. Aí, aquele reloginho vai tocar, né? Passou os 25 minutos. Aí, o timer vai para 5 minutos, que é 5 minutos de break, de intervalo. Nesses 5 minutos de intervalo, você levanta, você bebe água, você vai no banheiro, você olha a sua mensagem de WhatsApp, você olha o Facebook se quiser, você faz alguma coisa assim e aí ele toca de novo. Aí você volta para os 25 minutos. E aí você elege quantos pomodoros você vai usar naquela manhã, quantos pomodoros você vai usar naquela tarde, por exemplo. E você nomeia os pomodoros. Tipo, esse pomodoro aqui é para fazer isso, esse é para fazer aquilo, e assim vai. Ou você diz assim, nossa, essa tarefa aqui, ela vai precisar de 8 pomodoros. Então, você coloca um exemplo, né? Você coloca 8 pomodoros seguidos. Ou então, eu vou colocar 4 pomodoros de manhã, 4 pomodoros à tarde, né? Agora, eu fui experimentar, existem vários aplicativos nos celulares para usar esse pomodoro, mas eu não me dei bem com os 25 minutos. 25 minutos para mim é pouco, né? Quando ele tocava, eu ainda estava no meio da atividade, cortava meu fluxo, né? Eu estabeleci para mim 50 minutos. E assim, já existe tudo sobre a nossa mente que diz que 50 minutos é o máximo de tempo que o cérebro humano consegue ficar focado
numa única atividade. Depois de 50 minutos, necessariamente, nós precisamos nos mexer, nós precisamos nos distrair mesmo, olhar para outra coisa, tá? Então, eu, quando faço bloco de tempo, eu não faço 25-5, eu faço 50-10, né? Eu coloco 50 minutos de foco total numa atividade, fecho todas as abas do computador, desligo o celular, né? Não presto atenção em mais nada. E quando tem esses 10 minutos de intervalo, aí eu bebo água, copo de 500 ml, vou no banheiro, faço movimento com o corpo e faço também o meu momentinho procrastinação, né? Momentinho procrastinação é aquele que a gente relaxa, a gente deixa o cérebro pensar no que ele quer pensar, olhar nosso WhatsApp, olhar nosso Instagram, fazer o que a gente quiser fazer, beber um café, né? E aí vai tocar de novo o alarme para o próximo bloco de produtividade, que no meu caso é 50 minutos. Mas você pode ver para você quantos minutos que é bom para você. É 25? É 40? É 50? Né? Mas não coloca mais que 50 não, que aí você vai se auto-sabotar, você vai se distrair, tá? Então lembra disso. Intervalos é importante, beber é importante, a água vai hidratar o seu cérebro, tá? Você vai ficar mais produtivo, você vai ter mais ideia, mais clareza, tomar a decisão mais rápido. Você toma água, então precisa tomar água a cada 1 hora, não fica sem esse copo de água, pelo menos a cada 1 hora, tá? E movimentar o corpo também, é muito importante, esse negócio de, tô produzindo aqui, ficar 4 horas seguidas no computador, ou fazendo alguma coisa, cozinhando, seja o que for. Não, tem que dar uma mexida no corpo, tá? Então, no meu caso, eu separo as mecânicas das criativas, porque muito do que eu vou fazer, das minhas tarefas, do meu trabalho, requer ter ideia. Requer ter ideia, requer pensar, requer ser criativo. E a criatividade não dá. Pra mim, eu já tentei, não funcionou colocar bloco de tempo para criatividade, tipo assim, 50 minutos para ter uma ideia, não funciona para mim, tá? Então, use o ócio criativo para as tarefas criativas. O que é o ócio criativo, né? Você vai dizer assim, ficar sem fazer nada. O ócio criativo, na verdade, é uma forma de deixar a nossa mente relaxar, porque a criatividade, ela vem mais quando a gente está relaxado. Se a gente forçar, tensionar, a criatividade não vem, pelo menos não pra mim, tá? Tem pessoas que são diferentes. Então, assim, pra mim, o que é que funciona? Funciona dar uma caminhada, funciona muito dar uma caminhada, funciona tomar um banho, funciona lavar a louça. Lavar a louça é ótimo pra mim, pra criatividade. Eu acho que atividades que eu toco na água, sabe? Lavar a louça, tomar banho, ajuda muito pra mim, pra ter ideias. Dar uma caminhada, dar uma relaxada, tipo ler um livro, assistir televisão não uma coisa muito séria, sabe? Não um filme muito denso, mas assistir um filme leve, que deixa a mente relaxar. Aí eu tenho aquela ideia no meio do programa. Às vezes ir no supermercado, às vezes eu vou no supermercado, nessa caminhada de ida e de volta eu tenho uma ideia, né? Agora, para ter ideia, 10 minutos para alongamento. Entendi, Marcos. Para ter uma ideia, é importante a gente dizer para o nosso cérebro que a gente está querendo ter ideia, tá? Eu tô falando sobre ócio criativo, mas não é um ócio aleatório assim, que você sai, não. Eu saio para caminhar com a intenção mesmo de pensar sobre aquele assunto. Eu vou tomar banho querendo ter aquela ideia, né? Com aquilo na minha mente, porque a criatividade é assim, tem um momento de input, tem um momento de output, né? O momento de input é quando você coloca informações para dentro. Então, se você está querendo escrever um artigo, por exemplo, ler várias coisas sobre aquele assunto, aí depois vai para o seu ócio criativo, que é o momento que a mente relaxa para que venha o output, ou seja, a sua síntese, a sua criatividade, né?
Então, você pode colocar uma ideia, por exemplo, é você colocar nos seus blocos de tempo, quando você for separar, você separar blocos de tempo para o seu ócio criativo, tipo 50 minutos de caminhada. Não vai passar 50 minutos no banho não, tá? Mas você pode separar os seus 50 minutos e colocar assim, 5 minutos de banho, mais, sei lá, 30 minutos de assistir um episódio de uma série de TV que te relaxa, um exemplo, né? É uma forma de dar uma relaxada entre uma coisa e outra, para provocar que essa ideia. Para mim funciona bastante isso, tá? Número 6, mantras de produtividade. Anota aí, mantras para você repetir na sua mente. O primeiro deles é: menos é mais. Menos é mais. Repita o mantra: menos é mais. Gente, produtividade não é fazer muita coisa, não. As pessoas mais realizadoras, que mais realizam os seus desejos, que mais colocam a sua arte no mundo, que colocam o seu trabalho, ou que fazem mesmo, são pessoas que fazem menos, tá? Porque você coloca mais foco, mais energia naquilo. Então, não vai querer usar a produtividade para fazer trilhões de coisas que não vai adiantar, tá? Usa as regras de produtividade para fazer coisas focadas. Isso não quer dizer que você possa usar isso para o seu trabalho, quanto para arrumar a casa, quanto para cozinhar, quanto para coisas de diferentes áreas da sua vida. Mas menos é mais, né? Por exemplo, vamos supor que você vai ter amigos em casa. Aí você quer deixar a casa toda arrumada. Você quer fazer vários, né? Além de fazer o prato principal da comida, você quer fazer um petisco, você quer fazer uma sobremesa, você quer fazer isso. Aí você enche de coisa. Lembre-se, menos é mais. Então, coloque algo, foque em algo central que os seus amigos vão gostar, né? Foque em algo essencial na sua casa que você quer estar arrumado. Mas não vai ficar arrumando tudo, fazendo zilhões de coisas, que não é o que importa, né? Vamos lá para o momento história. Ainda tem mais dicas aqui, né? Eu tô na dica número 6. Mas eu falei sobre receber os amigos ou receber família, receber pessoas em casa, né? E a gente precisa ser produtivo para isso também, né? Senão a gente gasta muito tempo, perde muito tempo com isso. E aí, perdendo muito tempo com isso, a gente vai perder tempo que poderia estar sendo empregado em outras coisas que importam, né? E aí, é uma parábola bíblica que eu vou contar aqui, da Bíblia, que é a história do Jesus, quando Jesus vai visitar o Lázaro, né? E aí o Lázaro tem 2 irmãs, Marta e Maria. Eu adoro essa parábola, porque ela me tocou muito a mim no momento da minha vida, que é assim. Aí Jesus chega, uau, o mestre Jesus chegou, visita ilustre na casa. Aí Marta, enlouquecidamente, vai para a cozinha, vai arrumar a casa, vai preparar o almoço, uau, visita ilustre, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que lavar o banheiro, tem que... um monte de coisa, ela lá, toda atarefada, com um monte de coisa para fazer. Aí, quando ela olha, Maria aos pés do Jesus, ouvindo a história que ele tem para... Aí ela fica brava. Ela fala assim: mestre, estou tão ocupada com tantas coisas que tenho para fazer, enquanto minha irmã está aí sentada ouvindo histórias. Ordena que ela venha me ajudar. Aí o Jesus olha para ela e faz: Marta, Marta, preocupa-te com muitas coisas. Apenas 1 ou 2 devem ser realmente importantes. Maria escolheu a melhor parte, que dela não lhe será tirada. Pois é, gente, essa história me ajudou muito
nos momentos que eu ficava muito atarefada para receber visitas que a gente considera ilustres na nossa casa, né? E o que essa história transmite para mim é que quando a gente recebe uma pessoa importante na nossa casa, importante pra gente, né? Não é importante pros outros, é importante pra gente. O que importa é a gente dar atenção para essa pessoa. O que importa é nós darmos o nosso ouvido, né? Escutar as histórias dessa pessoa. Nós nos colocarmos a verdadeiramente estarmos ali para ela. É presença. Enquanto o nosso ego que quer mostrar que a nossa casa está arrumada, o nosso ego que quer mostrar que a gente sabe fazer os melhores petiscos, os melhores pratos, tem vários tipos de drinks servir. Isso tudo é ego, né? O ego que quer ser elogiado pelas pessoas. Mas o que as pessoas de verdade precisam não é chegar na nossa casa e ficar elogiando. Elas precisam da nossa atenção, do nosso carinho, que a gente escute, que a gente dê nossa presença, né? E quantas vezes a gente vai na casa de alguém e a gente não consegue a atenção da pessoa porque ela tá igual Marta, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, né? Então, menos é mais. E uma vez eu aprendi isso também, aconteceu uma vez comigo. Uma vez que eu tava passando por uma recessão financeira muito profunda, e aí eu ia receber pessoas em casa. Nossa, mas você não tem noção esse dia eu passei o dia todo fazendo faxina na casa, pra casa ficar impecável, sabe? Pra todo mundo entrar sem sapato na minha casa, sentir que o chão tava bem limpinho. Eu limpei, eu arrumei, eu lavei, eu fiz tudo para as minhas amigas entrarem dentro da minha casa. E aí, pouco tempo antes dela chegar, eu fui no supermercado para comprar comida, bebida, essas coisas, né? Gente, meu cartão não passou. Eu não tinha crédito para fazer. Aí, aquela compra, aí eu não comprei. Aí eu fiquei sem nada para oferecer para as minhas amigas. Aí tudo bem, eu tava um pouco preocupada, né? Aí quando elas chegaram, primeiro que elas trouxeram um monte de coisa. Elas trouxeram comida, trouxeram bebida, trouxeram... Eu nem precisava realmente ter comprado nada. Foi bom que meu cartão não passou, porque não desperdicei. E aí, quando elas chegaram no jardim, elas disseram: ai, Dani, será que a gente pode ficar aqui? Eu falei: pode. Aí elas sentaram no jardim, tiraram os sapatos e colocaram o pé na terra. E falaram: ai, que delícia, quanto tempo que eu não coloco o pé na terra. E elas não entraram na minha casa. Eu passei o dia inteiro fazendo faxina, arrumando, e elas nem sequer entraram. Elas ficaram lá no jardim o tempo todo e ficaram curtindo colocar o pé na terra e olhar para o jardim, olhar para as plantas do jardim e sentir, né? Sentir aquela noite. E eu falei: olha só, eu aqui preocupada em arrumar a casa, em fazer compra, e não precisava de nada disso. Precisava só o quê? Ficar no jardim. Era tudo que elas queriam, tá? Então, menos é mais. Lembra-se disso. Eu tô falando aqui de visita, de arrumar a casa, mas isso serve para o trabalho também. Isso serve para tudo que você vai fazer. É melhor você focar no que realmente importa do que você ficar fazer tanta coisa e aí você perde a sua produtividade. Faz sentido? Então, anota aí. E o segundo mantra da produtividade, qual é? Quem sabe qual é o segundo mantra da produtividade? O primeiro é menos é mais. Escreve aí nos comentários. Quem já me segue aqui um tempo sabe qual é o segundo mantra da produtividade. Dou-lhe um, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Gente, o mantra da produtividade. Isso, Marcos, obrigada. Feito é melhor que perfeito. Exatamente esse, tá? Perfeccionismo vai ser um obstáculo para realizar qualquer coisa. Essa coisa de ter que ser perfeito, tem que ser perfeito. Tem uma outra história que eu vou contar aqui. O poeta Virgílio, né? Um poeta italiano. Acho que vocês já ouviram falar, né? Ele escreveu a Eneida. Só que antes de ele escrever a Eneida, o Homero, né, escreveu a Odisseia. E eu não sei se você sabe, mas a Odisseia foi
um texto encomendado pelo governo lá da Itália, né? Eu não lembro agora em que cidade era, se era Roma, mas bem, e a Odisseia era considerada uma obra-prima, né? A super obra-prima do Homero. Aí o Virgílio, ele foi contratado também como poeta para escrever uma obra, só que foi de outra cidade. Não lembro agora quais eram as cidades, Roma, Milão. Eu sei que um outro governo contratou o Virgílio para escrever a Eneida. E eles queriam que a Eneida fosse melhor que a Odisseia. E ele tinha que escrever algo tão perfeito que fosse melhor que a Odisseia de Homero. Só que ele escrevia e nunca achava que estava perfeito. Ele queria chegar na perfeição. E aí ele escrevia de novo, e aí ele escrevia de novo. E aí ele ficava aperfeiçoando. Até que ele ficou muito doente no leito de morte. E ele não tinha aperfeiçoado, ele não achava que estava perfeito o suficiente. Isso é história real, tá? Que eu tô contando. E aí ele disse assim, pediu pros filhos dele queimarem, tipo assim, queimem, destruam, mas não deixe que a Eneida seja publicada do jeito que está, porque não está perfeita. E ele morreu, mas não fizeram o que pediu. Publicaram, né? E é considerado uma das grandes obras-primas do mundo. Imagine esse grande. Então, é isso. Tem pessoas que uma vida inteira e escrevem apenas um livro. Porque se você for querer melhorar a sua obra, seja ela qual for no seu trabalho, sempre vai ter o que melhorar. A verdade é essa. Sempre tem o que melhorar. Nunca vai chegar um momento que a gente vai dizer, uau, está incrível, não tem mais nada para melhorar. Nunca vai ter. Toda vez que a gente revisitar, a gente sempre vai encontrar ali alguma coisa para melhorar. Então, feito é melhor que perfeito. Essa foi a dica 6, a dica dos 2 principais mantras da produtividade, tá? Feito é melhor que perfeito e menos é mais. Foca no que importa. Isso é um hábito, isso é uma habilidade. Quanto mais você focar no que importa, mais você vai ficar hábil em observar isso. Tem uma frase do Steve Jobs falando sobre design. Ele diz assim, o melhor design não é aquele que você olha e não tem mais nada para acrescentar, mas é aquele que você olha e não tem mais nada para tirar. Então, a gente tirar os excessos e ficar com menos é mais, né? E saber que o principal é você colocar logo. E a melhor forma de corrigir alguma coisa é fazer, é deixar ela feita, é deixar ela no mundo e aí da próxima vez você faz melhor, tá? Ao invés de ficar aperfeiçoando uma coisa e não sai do canto, né? Vamos lá, número 7, princípio de Pareto, que é esse princípio que o Marcos falou aí. O princípio 80-20, tá? Chama princípio de Pareto, foi o Pareto que descobriu isso com pesquisas, que diz que 80% das coisas que nós fazemos, elas produzem 20% do resultado. E 20% do que nós fazemos produz 80% do resultado. Então, cria um sistema de avaliar tudo que você está fazendo e observe quais são os 80% que você está fazendo que produz só 20% do resultado e exclui esses 80% e foca nos 20% que traz 80% do resultado, ok? E número 8, a lei de Parkinson. A lei de Parkinson, ela diz assim, ó, o trabalho aumenta para preencher o tempo disponível. Isso quer dizer assim, vamos supor que você tenha um prazo para concluir uma tarefa. E esse prazo é daqui a um mês, né? Mas vamos supor que essa tarefa que você tem para fazer, ela não leva um mês para fazer. Se você for fazer ela não dura um mês fazendo. Vamos supor que em 2 dias você consiga fazer essa tarefa. Mas o prazo para entregar não é daqui a 2 dias. O prazo é daqui a 30 dias. Então, a nossa mente, ela tem 2 tipos de tendência. Uma delas é de complementar aquele trabalho para preencher aquele tempo. Então, se
Ah, não foi você, Marcos? Gente, foi outra live. Mas a lei, vamos lá, voltando. Lei de Parkinson, ela diz que se a gente tem um prazo para daqui a 30 dias, mas aquela tarefa leva 2 dias para fazer, nossa mente vai ficar complicando, aperfeiçoando, complexibilizando aquela tarefa para que ela se dilua em 30 dias, para que ela tome aquele tempo. E fica pior o trabalho, entende? Porque a gente vai criar complicações. Outra tendência da nossa mente, segundo a lei de Parkinson, é que a nossa mente sabe que aquela tarefa leva 2 dias só para fazer e o prazo é daqui a 30 dias. Aí o que a mente deixa para a última hora? Aí quando chega 2 dias antes, a nossa mente fica desesperada. Ai, falta 2 dias, esse prazo e eu não fiz. Aí a pessoa tem que parar tudo que está fazendo na vida e ficar 2 dias inteiros só fazendo aquilo. E é interessante porque essa mesma lei de Parkinson, ela também diz o seguinte, que quando a gente... Oi, Kelly Labella, beijo da Itália, tava falando agora da Itália, né? Não sei se você tava, Kelly, na outra que caiu, que eu tava falando Virgílio, a Eneida, a Homero e a Odisseia, contando as histórias aqui. Mas vamos lá. Lei de Parkinson. Quando nós estamos sob pressão, ou seja, o prazo é amanhã, não fiz ainda, e aí a gente tem que correr para fazer aquilo. Isso desperta o nosso gênio interior. Geralmente a gente faz melhor quando a gente está assim, quando a gente está em cima do prazo, a gente está sob pressão. Por quê? Porque tem foco total, foco absoluto. Cada célula do nosso corpo está focado naquela única coisa. E é assim que sai dentro da gente o nosso gênio interior. Então, se a gente está falando de produtividade, tá, Kelly? Eu estou fazendo uma live aqui sobre 8 dicas de produtividade, sendo que a live caiu no meio e aí eu tô voltando com a dica 8 já, mas na outra live eu falei da dica 1 até a dica 6, né? E aí o que é que é sugerido então a gente usar essa lei de Parkinson, que é assim, o imposto de renda, né? O imposto de renda é um grande exemplo dessa lei de Parkinson, que ninguém faz o imposto de renda, ou muito poucas pessoas fazem com bastante tempo de antecedência, fazendo um pouquinho por dia. A maior parte das pessoas deixa para o último dia, né? Então, sabendo disso, quando você tiver uma tarefa para cumprir, ao invés de você colocar aquela tarefa para daqui, né, uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, e ficar pensando que você tem aquela tarefa para fazer, quebra ela em pedaços menores, né? Então, dá aí um exemplo, gente, porque eu tô dando exemplo aqui de livro, de escrever, eu não sei qual é o exemplo de vocês, o que é que vocês têm para fazer aí, que vocês precisam de dica de produtividade, mas escreve aqui no comentário para eu usar um exemplo real de vocês, tá? Mas enquanto vocês não escrevem, eu vou falando aqui o exemplo do livro novamente. Você tem um livro para escrever. Então, em vez de você dizer assim, eu vou escrever esse livro até e coloca um prazo daqui a 6 meses. Ok, então agora vamos quebrar essa tarefa em vários pedacinhos. Então, pedacinho número 1, fazer um mapa mental desse livro com as principais ideias. E isso daí você coloca um prazo pequeno. Então, você coloca o prazo para daqui a 2 dias, que aí vai ativar na sua mente esse gênio interior e isso vai forçar você a focar, porque você tem uma tarefa pequena para fazer num prazo pequeno. Então você tem um prazo. Coloque prazo para esses pedacinhos pequenos do seu projeto. Aí o passo 2 de escrever um livro pode ser definir os capítulos. Eu vou definir os capítulos até quando? Aí eu coloco mais 5 dias. Depois de definir os capítulos, eu vou escrever o capítulo 1. Aí você coloca lá, prazo para escrever o capítulo 1, entendeu? Você vai ter vários prazos, você não fica só com aquele prazo. Se eu colocar escrever livro e colocar o prazo daqui a 6 meses, chances são que eu só vou escrever o livro faltando 30 dias para o prazo acabar, por causa dessa lei de Parkinson, tá? Então, quebra o seu projeto e coloca prazos no meio do caminho, tá?
São essas as dicas de produtividade. Eu não lembro quem foi, não sei se foi a Helenita que pediu dica de produtividade. Então estão aí 7 dicas. Eu já subi a primeira parte do vídeo no IGTV e vou subir essa aqui agora também. Vai ficar partido assim, mas eu acho que dá para você pegar lá. E vou colocar um resumo no Telegram, tá bom? Então é isso, gente. Sejam produtivos. Me contem depois se vocês colocaram em prática. Aliás, depois não, coloca aí um prazo. Coloca aí um prazo para você me dar. Daqui a 7 dias, reformar a casa. Muito bom, Marcos. Reformar a casa. Ao invés de você escrever assim, reformar a casa e colocar o prazo, tipo, daqui a 1 ano, quebra vários períodos. É importante você definir o que é reformar para você. Os detalhes, assim, o que é reformar realmente? É trocar aquele azulejo por um cimento queimado, né? É trocar aquele armário de ferro por um armário de madeira. Tem que definir muito bem, porque aí o nosso cérebro trabalha melhor com objetivos definidos e vai colocando os prazos pequenos, tá, gente? Hoje é sexta-feira, o dia dos namorados, né? Nem falei sobre isso, eu ia falar sobre a simbologia, né, do namoro, que a gente falou aqui já essa semana. E na sexta-feira que vem, então, quer vir me contar se você colocou em prática essas 8 dicas e qual foi o resultado que você teve. Eu vou cobrar, tá bom? Tchau, até amanhã. E hoje à noite tem live com a Ana, que também vai ser sobre produtividade. Às 7 da noite, live com a Ana Borba. Tchau, gente.